todas. É um privilégio estar aqui com vocês nesse projeto tão maravilhoso. Quantas mensagens lindas nós ouvimos e ainda vamos ouvir até o encerramento deste projeto. Mensagens que elevam o nível de nossa fé. E hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre o tempo de Deus em nossas vidas e também compartilhar um testemunho pessoal. Vamos ler em Eclesiastes 3, que diz assim: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós temos muitas dificuldades em lidar com o tempo, não é mesmo? Com as mudanças que acontecem em nossa vida. Muitas vezes nós estamos bem, as coisas caminham de forma tranquila, vida sentimental, espiritual, vida material, família, tá tudo certo. E nós estamos felizes, podemos dizer que estamos na estação da primavera, no tempo das flores, no tempo de sorrir. Mas de repente, sem nenhum aviso prévio, essa estação muda. E de repente a gente se vê numa realidade tão difícil. O inverno se aproxima e com ele tempestades, um frio rigoroso, ventos que vêm e tiram as coisas do lugar, levam algumas que a gente julgava ser tão importante. E nós nos sentimos temerosos, preocupados e percebemos que nós não estamos no controle de nada. Mas nós estamos nessa realidade que não é favorável. Se nós pararmos para olhar as circunstâncias ao nosso redor, nós provavelmente iremos pensar em desistir, em desanimar. Mas é nesse momento que nós devemos nos lembrar que nós servimos a um Deus que não precisa de realidade favorável para agir ao nosso favor. Mas é no cenário de dor, de desconforto, que as maiores manifestações divinas são reveladas em nossas vidas. E é neste tempo também que nós somos moldados, que nós somos aperfeiçoados pelo Senhor e que podemos crescer, podemos aprender, que nós podemos florescer no deserto. Então, se nós suportarmos o processo, Deus tem um novo tempo reservado para as nossas vidas. Devemos nos lembrar do que está escrito em Romanos 8 e 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No dia 4 de junho, eu testei positivo para a Covid-19. E nos dias de isolamento, eu passei bem, eu tive os sintomas comuns, como febre, dor de cabeça, dor nos olhos, vômito e nos últimos dias muita tosse. Mas aqueles 10 dias de isolamento passaram e logo eu fui encontrar com os meus filhos, dar um abraço, matar a saudade da família. Eu pedi aos meus pais que ficassem com eles, porque o meu menino mais velho, ele tem um problema de laringite, quando ataca ele fica praticamente sem ar e eu tive muito medo que ele contraísse, esse vírus. E achei que a fase difícil já tinha passado, que agora estaria tudo bem, poderia seguir a vida tranquilamente, mas na verdade eu comecei a piorar e eu tive algumas sequelas pós-Covid. E no dia 15 de junho eu estava muito mal. Aquela tosse só aumentava e eu senti um desespero muito grande, não tinha lugar que estava bom para mim, uma tontura, a cabeça não estava boa e a sensação que eu tinha era a sensação de morte, a sensação que eu ia morrer. E nós então procuramos um médico, eu cheguei naquele consultório, meu pai me acompanhou, cheguei lá praticamente sem ar. E quando ele me atendeu, então ele me explicou a minha real situação. Até então eu achava que era tudo normal, que tudo fazia parte do processo. Ele disse: não, olha, a sua saturação está muito baixa e se continuar assim, você vai ter que fazer o uso do oxigênio. Então ele passou uma grande quantidade de medicamentos para mim e eu já tinha tomado muitos remédios nos períodos que eu estava em isolamento, mas agora passou uma nova quantidade de medicamentos e me disse: olha, se continuar assim, você me liga pra gente tomar as providências necessárias. E então eu fui para casa naquele dia muito preocupada, muito apavorada. E eu evitava medir a saturação porque eu tinha muito medo que ela baixasse e eu não queria de maneira alguma ser internada. Era o que eu mais pedia a Deus: Deus, não permita que eu vá para um hospital. Porque eu sentia que o meu corpo estava muito fraco e eu já tenho as minhas vitaminas, são mais baixas. Eu falava: Deus, se eu for para um hospital agora,
E eu tenho a impressão que eu não vou voltar, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, não permita que eu chegue lá para ser internada. E no dia 15, mesma noite, eu tive um episódio na casa, estava ficando na casa dos meus pais, passei muito mal. E aquela mesma sensação voltou e eu fui perdendo as minhas forças, fui sumindo ali, e minha mãe clamando a Deus, e ela disse que eu havia perdido a cor. Só que neste mesmo momento, lá na igreja, sem saber o que eu estava passando naquela hora, a igreja estava clamando por mim, e o irmão que foi ministrar naquela noite, era um culto de terça-feira, ele disse aos irmãos que ele não podia trazer a palavra de Deus antes de levantar um clamor pela minha vida. Então a igreja se levantou e fez um clamor pela minha vida, e Deus me deu vitória lá na minha casa. Esse Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós a todo tempo. E os dias então foram se passando, e muitas noites em claro eu não conseguia dormir, e eu não dormia durante a noite e durante o dia também não. Foram muitos dias acordada, e com os dias passando, os movimentos do corpo também começaram a falhar. As mãos tremiam demais. Quando as mãos melhoravam, eram as pernas que tremiam e estavam cada vez mais fracas. A voz falhava. Às vezes eu sentia a minha língua querendo assim enrolar, e dificuldade para comunicar. Começava a gaguejar. Muita falta de ar, muita fraqueza. E eu comecei a ficar dependente dos meus pais e do meu esposo para tudo. Mesmo para tarefas mais simples que eu estava acostumada a fazer, eu precisava de ajuda. Precisava de ajuda para ir ao banheiro, para escovar os dentes, para me alimentar. E em uma das madrugadas de muito sofrimento, as madrugadas eram as mais difíceis durante o dia, as crianças estavam ali correndo, as horas passavam mais rapidamente, mas à noite eu sentia muitas dores. E eu olhava no relógio toda hora e parece que aqueles minutos, parece que o relógio estava parado, as horas não passavam. Eu pensava, Deus, que hora será que o sol vai raiar? Que hora que vai amanhecer? Que difícil que é a noite. E uma dessas noites eu fui levantar para ir ao banheiro, que às vezes eu conseguia ir segurando, mas as minhas pernas não obedeciam. Eu tentava levantar e eu não conseguia. E eu realmente não conseguia. E eu fiquei muito desesperada. Chorei muito naquela noite. E no outro dia, eu passei a fazer o uso da cadeira de rodas, até para facilitar a minha locomoção em casa, porque eu não sou muito leve e era difícil, né, para todo mundo estar me carregando. E eu comecei a fazer o uso, então, da cadeira de rodas. Mas eu vi muitas pessoas orando pela minha vida, eu recebia muitas mensagens, e eu vi que tinha um exército orando ao meu favor. E eu falei, Deus, eu também preciso fazer a minha parte. E eu gosto muito de cantar em casa. Quando eu estou em casa, eu ligo um som, fico cantando. E eu pedi ao meu esposo que buscasse aquela caixinha de som, e eu comecei a ouvir os louvores durante o dia, cantar quando eu conseguia. E durante as madrugadas passei a clamar a Deus. E sabe aquelas madrugadas difíceis? Elas se tornaram noites de aprendizado, noites de crescimento. Eu sentia a presença de Deus, Deus falando comigo. E quando eu amanhecia, mesmo sem ter dormido nem um pouquinho, eu amanhecia feliz, alegre, tendo a certeza de que Deus me daria vitória. Eu tinha certeza de que aquela fase ia passar e que Deus traria o livramento para a minha vida. E até um dia meu esposo estava me levando no pronto-socorro e ele disse, eu não estou entendendo essa tua calma. Eu falei, olha, Deus consegue transformar noites sombrias em lindas manhãs de festas. Eu vejo toda essa situação, mas dentro de mim, a minha alma está com uma paz que eu nem consigo te explicar. E neste período, o meu esposo perdeu o emprego. E Deus, que é tão maravilhoso, Ele entrou com providência em tudo que a gente precisava. Fisioterapeutas, médicos, exames, que se nós fôssemos pagar, nós nem teríamos condições. Mas Deus, Ele provê todas as coisas. Ele cuidou de nós nos mínimos detalhes. E como eu sou grata a esse Deus. Os dias foram passando, eu fui melhorando. Hoje, graças a Deus, eu estou recuperada. Estou feliz, alegre para contar para vocês como Deus ainda faz milagres em nossas vidas. E hoje eu pergunto para você, o que você está passando? Do que você precisa? Você precisa de cura, restauração, perdão, salvação? O que necessita a tua alma? Às vezes você está me ouvindo agora e pensa, mas você não conhece a minha situação. Para o meu caso não tem solução. Mas hoje eu te apresento o Deus dos impossíveis, o
Deus que é especialista em recomeços, que é especialista em fazer milagres. Esther recebeu um decreto de morte. Deus reverteu aquele decreto em vida. A mulher do fluxo de sangue já sofria 12 anos com uma enfermidade, mas quando ela encontrou com Jesus, ela foi curada. A viúva de Naim chorava pelo seu único filho que havia morrido, mas ao encontrar com Jesus, Jesus ressuscita o seu filho. Existiria algo impossível para Deus realizar na tua vida? Não. Tenha fé, creia nele, esteja dependente do seu Deus, confie a Ele todas as coisas, que Ele irá agir em seu favor. Lembre-se, a fase difícil dói, machuca. Estar sendo moldado não é fácil, mas a fase difícil passa. E quando tudo isso passar, Deus tem um novo tempo reservado para a sua vida. E quando esse novo tempo chegar, as bênçãos de Deus serão tão grandiosas que você nem mais se lembrará desse período de sofrimento. Confie em Deus, Ele tem o melhor para você. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.